Olá, meu nome é Sérgio Villa-Lobos. Eu quero falar um pouco com vocês aqui sobre um tema estranho assim na poesia, que é a criação poética em parceria. Por que ele é estranho? Porque vocês já ouviram falar de algum poema feito por duas ou três pessoas ou quatro pessoas, né? É muito raro isso, porque a poesia é uma coisa muito íntima, né? As pessoas, música, por exemplo, tem vários letristas às vezes, vários autores, mas a poesia não, ela é intrinsecamente individualista. No entanto, um pessoal em Curitiba, nos anos 80, começou a criar dessa maneira. Eu queria contar um pouquinho dessa história, porque eu participei dessa história, eu queria falar a parte prática para vocês, como é que se faz essa mágica da poesia em parceria. Então, eu sou curitibano e tal, mas eu morei muito tempo fora e eu voltei para Curitiba em 1978, 79. E eu tive a sorte de conhecer um bando de artistas. Comecei por músicos e depois por poetas, artistas plásticos de cinema. Havia uma cena muito efervescente naquela época aqui em Curitiba. Naquela época ainda não existia Fundação Cultural, mas o Reinaldo Jardim o poeta Reinaldo Jardim era tipo o presidente da Fundação Cultural, o órgão que existia naquela época, eu não lembro o nome. E ele era um cara revolucionário e trouxe toda essa loucura dele do Rio de Janeiro para cá e começou a fomentar a parte cultural. E nesse momento eu conheci alguns músicos, o Renato, o Ferreira, o Rodrigo, e a gente criou uma banda chamada Contrabanda, uma banda de rock. E eu comecei, na verdade eu não era poeta, eu era letrista de música, né? Eu comecei fazendo letra de música, basicamente. Mas gostava muito de ler, gostava do Leminski, gostava de um monte de coisa, dos concretistas e várias coisas de poesia, eu lia muito, né? Mas eu me considerava um letrista. E daí eu conheci os verdadeiros poetas aqui, que eram Marcos Prado, Tadeu Wojciechowski, Roberto Prado. Tinha uma turma muito forte de poetas e que faziam poesias sozinhos, não faziam poesia em parceria. Eu não lembro, naquela época, dos livros que eles tinham, os poemas eram individuais, né? E a gente começou a nos relacionar com eles e tal, fazer músicas com eles. No processo de você fazer música, é uma coisa natural a parceria, né? Normalmente tem um que faz a letra, outro faz a música, ou dois fazem a música, põe um trecho, outro entra com outro trecho. E o músico pode dar uma opinião sobre a letra, o letrista pode dar uma opinião sobre a música, não tem problema nenhum nessa parte, né? Nenhum melindre. E daí a gente começou a escrever, eu, Marcos Prado, Tadeu e outras pessoas que estavam em volta, Edilson Delgross, várias pessoas, nós começamos a escrever em parceria. No começo eu escrevia muito com o Marcos Prado, então a gente escrevia, depois da Contrabanda, esse pessoal que eu participava como músico, criou o Beijo à Força. Então todo o primeiro repertório do Beijo à Força era praticamente de poemas meu e do Marcos, e as músicas eram feitas depois, isso que era interessante, não eram feitas ao mesmo tempo. A gente fazia os poemas primeiro, dava para os compositores, o Ferreira principalmente, o Rodrigo, e daí saíam as músicas. Várias foram um grande sucesso. E a gente continuou com esse processo de escrever em parceria, às vezes em 4, 5 pessoas, 3 pessoas. Aqui eu tenho vários livros que eu participei. Somente esse aqui, chamado Piada Louca, que ele foi escrito totalmente sozinho, só eu que sou autor de cada poema desse livro, tá? Mas todos os outros aqui foram escritos em parceria. Vou começar por esse aqui, é um livro bem estranho. Essa aqui é a contracapa dele. Escrevi com o Marcos Prado. O Marcos Prado é esse aqui sou eu, bem novinho. E era um livro que ele tinha um aspecto gráfico também, que é outra coisa que nós vamos falar, né? Tinha um número e uma letra em cada página aqui.
E o título do livro, ele estava escrito, aqui não tinha nada, né? Livro negro, mas o título do livro estava escrito aqui embaixo. Então, você pegar as letras aqui, 2 mais 2 são 3 em 1, suma o título do livro, né? Um livro que a gente escreveu em 83, foi o primeiro livro que eu escrevi com a parceria do Marcos Prado. E daí nós continuamos produzindo livros. Por exemplo, tem esse livro aqui que é bem interessante, chama Eu, Aliás, Nós, que ele tem um tipo de um carimbinho com os autores. Então cada poema tem os autores, a cara deles, que daí você sabe quem que são os autores, né? Tá vendo? Aqui tem 3 autores, aqui tem 2, por aí vai. 2, aqui tem 3. Então vocês vejam que virou uma prática pra gente, né? Basicamente a gente sentava numa mesa de bar e começava a escrever, e quem desse a melhor ideia entrava. Às vezes tinha uma pessoa que falava uma palavra apenas, mas era a palavra que foi fundamental, por exemplo, para quebrar um pacal de bico num poema, num verso, e o cara entrava como parceiro, apesar de ter falado só uma palavra. E a gente continuou com esse processo, continuamos até hoje, né, fazendo poemas dessa maneira. E o último livro que eu escrevi também é uma parceria. Eu escrevi com a Mônica Berger, né, que está dando essa oficina aí junto comigo, chama Caverna dos Destinos Cruzados. E ele, na verdade, ele foi escrito a 4 mãos, né, e à distância. Isso que foi interessante também, porque eu estava morando em São Paulo naquela época, a Mônica morava em Curitiba, e a gente escreveu no Messenger. Escrevia quase que diariamente, em determinado horário, assim, a gente começava a escrever, e poucas vezes a gente sentou e escreveu a parte do livro presencialmente, né? Então isso é uma possibilidade que hoje a tecnologia nos proporciona. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e escrever com uma pessoa tranquilamente, né? A tecnologia tem tanta coisa ruim, né? Mas isso aí eu acho que é bacana. E queria ler 2 críticas que saíram sobre a gente, sobre esse grupo de Curitiba, falando sobre esse processo de parceria. A primeira saiu na revista Letras da Universidade Federal do Paraná. É um professor chamado Edson José da Costa. Ele escreveu um artigo chamado Jardim Revisitado. Isso foi em 1999, tá? Eu vou ler só o comecinho aqui, só para vocês verem como era para eles, os estudiosos de literatura, como era singular isso que a gente fazia, né? Então chama assim, Jardim Revisitado. Antônio Tadeu Wojciechowski, Marcos Prado, Roberto Prado e Sérgio Villa-Lobos têm se dedicado, no quadro da poesia publicada recentemente no Paraná, a um fazer poético singularmente coletivo. A produção individual não está excluída, mas a parceria a 4, 6 e até a 8 mãos constitui a porção mais substancial de sua obra. Publicam regularmente e o conjunto de seu trabalho literário, incluindo os inéditos, aproxima-se já da 3ª dezena de volumes, intitulados às vezes em tom de deboche, mas com resultado sempre instigador. Pense-se, por exemplo, em Pérolas aos Poucos, Passei Minha Mão na Cara, 2 mais 2 são 3 em 1, Paraguaios do Universo e 6 contrapropostas para o próximo milênio. Revelados para a vida literária nos anos 70, quando, assistindo-se no Brasil ao sufocamento da liberdade e no mundo ao desmoronar da utopia, marginais e alternativos procuravam reagir à frieza e ao rigor concretista, conduzir o seu trabalho por trilhas de irreverência, ceticismo e espontaneidade. Ao contrário do caráter transitório que em geral marcou a produção dos grupos de poetas constituídos no período, Wojciechowski e companheiros, atentos às novidades, mas irrequietos, rebeldes, continuam na estrada, atualizando no campo da literatura o fenômeno da tribalização característico da área do rock and roll. Então ele sacou muito bem isso aí, esse professor, né? A questão do rock and roll, na verdade,
esse núcleo de poetas que começou a compor em parceria surgiu em torno da Contrabanda, que era uma banda de rock. A gente se conheceu mais ou menos por ali, começamos a produzir juntos a partir dali. Então era em torno de uma banda de rock mesmo. Por isso que tem esse caráter particular, que você não vê em outro lugar, né? É uma raridade você ver poemas feitos em parceria, como a gente faz. E tem outro artigo do Adriano Esmanioto, que ele publicou na revista da USP, que ele fala mais do processo de tradução da gente, né? Nós temos vários livros que a gente traduziu a outros autores, como esse aqui, Os Catalépticos, tá? Tem o Fausto, que foi escrito por mim e pelo Tadeu, a tradução do Fausto, do Goethe. Os Catalépticos são vários autores traduzidos, né? E quem traduz sou eu, o Roberto Prado, o Marcos Prado, o Alberto Centurião, o Tadeu Wojciechowski, tem várias pessoas, o Edilson Del Grossi. E daí ele fala sobre esse processo de tradução, mas também fala da questão da parceria. Então ele chama Os Catalépticos e um Fausto, novos mesmos poemas. Há muita poesia feita em Curitiba na década de 90. A gama de autores divide-se entre aqueles que já publicaram nos anos 80, Paulo Leminski, Tadeu Wojciechowski, Marcos Prado, Roberto Prado, Edson de Vulcani, Sérgio Villa-Lobos, Alice Ruiz, o grupo Em Controvérsia, para mencionar alguns, e novos poetas que surgem impulsionados em grande parte pelo alcance da obra leminskiana, ou mesmo pelo fomento de eventos municipais em torno da literatura, como Pé Happiness, bem como pelo diálogo cultural com outras manifestações artísticas, como proporcionado por algumas bandas de rock, que conciliaram música e letras de protesto, estas muitas vezes entendidas como poesia. Por ora não entrarei no mérito de um discurso, de uma discussão valorativa, tampouco na relevância de tal década para a poesia. Prefiro me situar em duas obras específicas do período em questão, Os Catalépticos e um Fausto, as quais suscitam um olhar diferente sobre a tradução literária, ao passo que trazem intrínsecas algumas das concepções de poesia vigentes nos anos 90. Publicado em 1991, o livro Os Catalépticos difere de outras produções porque não é assinado por um autor, mas por 4 autores: Tadeu Wojciechowski, Marcos Prado, Roberto Prado e Sérgio Villa-Lobos. Há poemas em que a produção pertence aos 4, outros em que participam 2 autores, de modo que o processo criativo se torna bastante democrático e abrangente. Afinal, não se trata de apenas um, mas 4 indivíduos trabalhando em parceria. Tal prática se assemelha em partes a uma oficina de tradução e criação, onde as ideias tramitam e transitam, propondo melhores soluções em virtude do diálogo engendrado para tal fim. Se pensarmos o quanto o estatuto do autor representa numa publicação, estamos diante de uma atitude estética, no mínimo menos elitista e mais democrática, porque não apoiada no teor de verdade que a autoria representa. Entretanto, o que interessa no momento é a proposta de tradução literária que essa poesia a 4 mãos propõe. E daí ele vai. Então, vocês vejam como é peculiar esse processo de poesia em parceria, que para nós era natural. A gente só foi pensar na originalidade disso anos depois, quando começou a aparecer essas críticas, assim, pô, para nós parecia que todo mundo escrevia desse jeito, né? E não era. E é possível fazer isso. No mundo que a gente está vivendo, cada vez mais interligado, com mais contatos, com mais compartilhamentos, eu acho cada vez mais viável você poder escrever dessa maneira. Por exemplo, esse livro que eu estava falando aqui, que eu escrevi com a Mônica, eu nunca tinha escrito com mulher antes. Agora eu já tenho outras parceiras que eu escrevo também, como a Suzana Cano e outras, e você muda totalmente a visão que você está escrevendo. É muito diferente do que você escrever sozinho ou escrever com outro homem. Tem coisas que a visão feminina assim muda totalmente o que você estava pensando, e melhora muito o poema no final das contas, né? Porque é uma coisa que a gente tem que ter quando escreve em parceria, é desprendimento. Se você dá uma ideia e a pessoa não gostou,
Você tem que aceitar isso, e não ficar batendo o pé, não, pô, isso aqui e tal, ou ficar magoado. E você tem que pensar numa ideia melhor. E a mesma coisa, se você não gostar da coisa que a pessoa sugeriu, você tem que falar francamente, né? Senão o poema acaba ficando ruim. O principal é o poema, né? Essa história, né? Não é a vaidade dos poetas. A gente escreve em parceria para que o poema seja o melhor possível, né? E eu acho que é isso que eu queria falar nesse primeiro tema. Vou passar a palavra agora para a Mônica.